estudiosos da psicologia, né? Essa atuação dessa maneira. Eu até peço desculpas aqui, porque eu não tinha dado play no Facebook e no YouTube, mas agora estamos aqui juntos, todos juntos, vamos lá. O tema de hoje, para quem está entrando aí no Facebook e no YouTube, é as empresas precisam de psicólogos. E aqui a gente está trazendo uma percepção nossa, enquanto profissionais da área da psicologia organizacional, como nós entendemos que o curso de psicologia nos forma com viés clínico e nem sempre com atuação coletiva, organizacional. Enfim, o grande X da questão que a gente traz é a própria origem da psicologia, né? Enquanto ciência, ela tem esse viés clínico, normal, faz parte. O que nós estamos trazendo agora para reflexão é o seguinte: nós, psicólogos, podemos fazer psicologia mesmo fora da atuação clínica, né? E eu não estou falando nenhuma asneira. Acontece que dentro da própria formação a gente estuda, nós podemos atuar enquanto psicólogos educacionais, psicólogos da saúde, psicólogos organizacionais, psicólogos do esporte, psicólogo jurídico. Só que acaba que toda essa gama de possibilidades de atuação, ela fica um pouco escondida atrás da clínica. E, na verdade, a gente sai da formação em psicologia acreditando que onde eu for atuar, eu tenho que atuar 1 a 1, na mesma formação da clínica. Por quê? É aquele indivíduo com indivíduo, né? Como Jung fala, uma alma tocando a outra. E nessa percepção, sempre quando formamos no curso de psicologia, e eu tenho aprofundado muito meus estudos nesse sentido, a gente sempre parte para um viés clínico, independente da sua atuação. Seja no esporte, você não vai trabalhar no sistema, você vai trabalhar com os indivíduos. Seja no educacional, você não atua no sistema, você vai atuar com os indivíduos ali no processo de ensino e aprendizagem. Seja na organização, você não vai trabalhar o sistema, você vai trabalhar sempre o indivíduo na relação com o trabalho. E assim vai, né? E o X aqui é esse. Nós podemos sim fazer psicologia sem ter que estar na atuação 1 a 1, sem ter que ter trabalhando o indivíduo. A gente tem que entender que o psicólogo, ele estuda o indivíduo, sim, né? Nós passamos aí boa parte da nossa formação entendendo a mente humana, com certeza, e entendendo essa dinâmica da nossa psique dentro dos diversos ambientes que nós estamos inseridos. Seja um ambiente familiar, seja um ambiente social, o ambiente de trabalho, dentro do relacionamento, né? E entendendo que nós fazemos parte de todos esses sistemas, por que nós não atuamos diretamente no sistema? E esse é um questionamento que eu venho fazendo comigo há muito tempo. Há muito tempo. Porque percebo já, desde a minha experiência, há mais de 12 anos com RH, que não cabe atuação de psicólogo clínico dentro da organização. E é o que a maioria das vezes acontece. O psicólogo, ele chega com uma percepção de que fazer psicologia é atuar no X1 ali, ó, 1 a 1. É sentar com o indivíduo e querer fazer um processo de escuta, de acolhimento, provocar reflexões, causar incômodo, trazer intervenções no sentido da pessoa conseguir sair do status atual e começar a se enxergar de uma maneira diferente. Isso é legal? É. Mas não é a atuação mais assertiva, se você for parar para pensar. Se você tem todo um sistema e toda uma organização, você vai atuar 1 a 1. Isso é penoso, né? Sem dizer que isso traz consequências muito pesadas, tanto para o indivíduo que atua como psicólogo, quanto para o indivíduo que busca o apoio do psicólogo dentro da organização. Porque você está ali, não nesse contexto de fazer um atendimento clínico, sendo você psicólogo ou sendo você o indivíduo que busca, mas você está ali com o objetivo de fazer parte daquele sistema. Então, vou dar um exemplo para vocês prático, da nossa realidade de atuação. Se eu estou atuando enquanto psicólogo organizacional dentro do sistema, a gente está ali entendendo o sistema, fazendo análise, provocando intervenções diretamente no sistema. Quando eu pego o indivíduo lá de dentro e tiro ele para fazer esse tipo de atuação, eu já não sou visto com os mesmos olhos. E esse indivíduo também não. O sistema pode interpretar isso como algo disfuncional, do tipo de vista, olha, está privilegiando. É aquela percepção que vem na cabeça do grupo, né? Ele está sendo privilegiado, ele é o favoritinho do psicólogo. Ou, vixi, lá vai, ó, vai ser demitido. Vai falar com o psicólogo, vai estar com problema,
né? Vem vários rótulos que às vezes não é o interessante nem para o indivíduo, nem para o psicólogo, enquanto curador do sistema organizacional da empresa. Então eu trago essa reflexão com essa percepção, né? De que as empresas precisam sim de psicólogos, mais do que nunca, ainda mais no momento que nós vemos. Mas o psicólogo ele precisa perder essa mania, esse costume que vem desde os grandes teóricos de querer atuar um a um dentro de todos os sistemas que nós estamos inseridos. Existem formas, sim, de fazer atuação e gerar impacto na vida daquele indivíduo. Tem jeito. Como? Intervenção no sistema. Existem formas de provocar intervenção no sistema. E aí eu não estou falando baboseira nenhuma, porque a gente tem, sim, alguns teóricos mais modernos que trazem um estudo aprofundado da psicologia sistêmica que mostra que nós podemos sim fazer intervenções no sistema e gerar resultado nos indivíduos que estão ali inseridos nele, né? E isso fica cada vez mais comum, principalmente com atuações que fogem um pouco da realidade pragmática da psicologia científica, como exemplo, as constelações familiares. Então a gente tem ali uma sistemática inteira colocada, né, onde você faz intervenções naquela sistemática e isso acaba impactando as pessoas que estão ali presentes. Quem já participou de constelação familiar sabe o que eu estou falando. Então, entendendo que se eu crio uma sistemática, insiro os indivíduos dentro dessa sistemática toda e faço intervenção numa sistemática que é simulada, e mesmo assim eu consigo trazer consequências positivas de reflexão no indivíduo, né? Impacto positivo de desenvolvimento nele, e ressignificação de todo o processo que ele já tem estabelecido em si, por que não fazer isso dentro de um sistema real que está ali posto? Ele acontece, é verdadeiro, está ali a dinâmica acontecendo na sua frente. E é isso que as empresas pedem. Cada vez mais as empresas pedem pessoas com essa capacidade. E quem são essas pessoas? Nós que estudamos 5 anos num curso entendendo a mente humana, como ela funciona e como nós nos posicionamos diante dos meios. Todos os meios que nós estamos inseridos e como esses meios nos impactam e nós impactamos esses meios. E aí que a coisa mais linda, é aí que a coisa acontece, porque a gente traz todo aquele conhecimento que os grandes teóricos desenvolveram até então, toda essa percepção, toda essa ideia de indivíduo e começa a entender que isso está dentro de um sistema e que nós podemos sim, de forma muito calculada, vou pôr, calculado não é o melhor termo para falar principalmente da mente humana, mas de forma estratégica de fazer intervenção nesse sistema e esse sistema automaticamente intervir dentro de todos os indivíduos que estão ali postos. E quando nós falamos que as empresas precisam de psicólogos, é justamente nisso. É ter a capacidade de enxergar o sistema, todo o ambiente psicológico que envolve ele e que nós damos nome de clima e cultura dentro da psicologia organizacional. E diante desse cenário todo, você conseguir fazer pequenas intervenções no sistema, mas que essas pequenas intervenções recaem e provocam estímulo em todos os indivíduos que estão ali postos. Olha que legal isso. Então, quando nós provocamos essa percepção de que as empresas precisam de psicólogos, é justamente nesse viés. Agora, acontece é que nós precisamos entender a nossa forma de atuação dentro da empresa. Não adianta eu querer chegar e querer fazer psicologia clínica. Eu falo isso porque eu já vi e vivenciei vários colegas de profissão, psicólogos, indo para o organizacional e insistindo em fazer uma psicologia clínica. O sistema não suporta. O sistema vai te expelir. Ou você vai sair do sistema, porque você vai começar a não enxergar resultado. Pelo contrário, você vai ver essa atuação voltando contra você, da maneira como eu já coloquei aqui. Porque quando você faz isso com um indivíduo, você dá condição para que todos os demais criem a percepção que eles quiserem a respeito dessa intervenção, desse processo que você fez. Seja no sentido de, olha, o favorito, ou opa, o perseguido. Porque você está deixando isso ao Deus dará. Essa é a realidade. E parece até bobo falar isso, mas não é. O óbvio para os outros
O óbvio para nós não é o óbvio para os outros. Quem é o profissional da área somos nós. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Os outros não. Então, está na condição deles e no direito deles entender o que eles têm de experiência de vida deles. Então, se eu não comunicar isso muito bem, e olha o desgaste, se eu não deixar claro para todo mundo, esclarecendo todas as dúvidas de que o que eu estou fazendo é uma intervenção pontual no indivíduo, eu abro margem para ter esse tipo de percepção. Eu não estou sendo responsável enquanto profissional. E por isso a gente coloca que a atuação do psicólogo organizacional, ela é diferente da atuação do psicólogo clínico. E esse é o grande X da questão. Eu até trouxe aqui um roteiro justamente para conseguir trazer ponto a ponto como nós enxergamos o psicólogo organizacional dentro da empresa, mas não como nós enxergamos, como as organizações têm pedido, implorado, buscado profissionais para atuarem dentro de seus sistemas. Hoje, o psicólogo ele tem sido extremamente valorizado no mercado quando ele sabe atuar de forma sistêmica e estratégica dentro de uma organização. As organizações cada vez mais valorizam a singularidade do indivíduo, porque é na singularidade dele que estão competências que as máquinas ainda não desenvolveram, como criatividade, capacidade de análise crítica, a própria visão sistêmica, visão estratégica, tomada de decisão, capacidade de solucionar problemas. Quando tem vários indivíduos ali, liderança, comunicação, relacionamento pessoal. Isso a máquina não faz, isso o indivíduo na sua singularidade está desenvolvendo. O que nós hoje no mundo corporativo chamamos de soft skills. Então o indivíduo ele tem que estar explorando essa singularidade. E cada vez mais as empresas valorizam profissionais que, sim, utilizam e fazem valer dessa singularidade. E quem que é o profissional que estuda, que pesquisa e que vai estar atuando no sistema para que exista espaço para essa atuação? O psicólogo organizacional. Simples assim. Cada vez mais, grandes organizações, eu falo organizações a nível mundial. A gente ouve falar muito do Google, do Facebook, mas não para por aí não, tem várias outras. A Amazon, Netflix, a Tesla. Então, são empresas que valorizam demais o capital humano, a singularidade do indivíduo. E profissionais como nós são profissionais extremamente buscados nesses mercados. E nós aqui no Brasil estamos começando a ter essa noção. Empresas como o Nubank, vou dar um exemplo real nosso, buscam profissionais com essas competências que nós desenvolvemos nos 5 anos de estudo da nossa formação. Essa é a ideia. Fora as diversas atuações que o psicólogo organizacional tem, além da intervenção direta no sistema. Eu trago aqui alguns pontos onde o psicólogo organizacional ele deve atuar enquanto psicólogo dentro de um sistema. Lembrando que desde o início eu chamo a atenção e estou trazendo essa reflexão. Psicólogo é aquele indivíduo que estudou a mente humana, as várias dimensões da psique e como isso interfere no indivíduo na relação com o meio e meio com o indivíduo. É isso. Não é o profissional que atende numa clínica e promove o desenvolvimento 1 a 1. Não é isso. Isso é a forma como a psicologia se estruturou e se desenvolveu enquanto ciência, com base na teoria dos pais da psicologia. Ponto, isso já foi falado. O que nós estamos falando é, vamos nos apossar desses conceitos, vamos nos fazer valer dessas teorias e metodologias e vamos entender como eu posso aplicá-las dentro do sistema organizacional, de forma inteligente. Não 1 a 1 da organização. Já pensou? Uma empresa com 30 colaboradores, se você for trabalhar 1 a 1, Deus me livre, você vai ficar ali pelo resto da vida. Não cabe. Não dá. Agora, se você atua direto no sistema, se você movimenta um pouco o sistema, esse sistema causa impacto em todos os indivíduos que estão ali. É ser inteligente na forma de atuar. E é esse o ponto de reflexão que a gente quer trazer com todo esse processo que a gente tem aqui de compartilhar experiência, de falar com um psicólogo de igual para igual, explicando qual que é a forma que nós
entendemos e qual a forma que nós atuamos frente a uma organização, frente a um sistema. Esse é o X da questão. Então vamos lá. Quais são as atuações que um psicólogo pode e deve ter dentro de um sistema organizacional? Primeiro, e um dos principais, é poder mediar as relações entre empresa e colaboradores. Mediar essa relação macro é um dos principais papéis do psicólogo organizacional. Ele também atua na mediação colaborador com colaborador, mas principalmente mediando a relação do sistema com os indivíduos e o indivíduo com o sistema. E ele só vai poder fazer isso se ele entender o sistema, se ele agir de forma imparcial. Por isso eu coloquei desde o primeiro momento que a atuação individual e pontual, ela pode gerar estresse no sistema. Então é importante entender que sim, vai existir disfunções no sistema, sim, vão ter comportamentos e movimentos dentro do sistema que vão criar desequilíbrio nas relações. E aí o psicólogo organizacional atua e faz que o sistema volte ao seu equilíbrio, que o sistema volte a ser funcional, que ele volte a tornar o ambiente propício para o desenvolvimento desses indivíduos que estão ali dentro. Vou dar um exemplo que dentro da psicologia a gente consegue entender. Um indivíduo que está dentro de uma família totalmente disfuncional, naturalmente isso vai causar muita dor, muito trauma nesse indivíduo, né? O que a gente tende a fazer? Atuar no sistema. Na psicoterapia eu tiro o indivíduo lá de dentro desse sistema, coloco ele aqui, trabalho ele para que ele entre lá no sistema e cause os impactos no sistema. Através dele nós fazemos essa atuação. Aqui na organizacional não. Eu enxergo os indivíduos no sistema e aí, através de algumas metodologias práticas e objetivas, a gente causa movimentos no sistema, o que inevitavelmente causará também impacto e influência nos indivíduos que estão ali postos. Tá dando para acompanhar? Beleza. Segundo ponto, criação e curadoria de pactos coletivos. Se eu estou dentro de um sistema, eu preciso de uma regra, um ordenamento para que esse sistema funcione de forma positiva para todos que estão ali envolvidos. E nós sabemos que nós, indivíduos dotados de nossa singularidade, né, temos percepções que são construídas com base nas minhas experiências de vida. E a minha é diferente do fulano, que é diferente do ciclano. E cada um com a sua percepção, com base nas suas experiências de vida, se eu coloco dentro do sistema e não crio normas e um ordenamento e pactos coletivos, o que tem de acontecer? Estresse. E esse estresse vai começar a causar desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai começar a provocar um sistema de poder que não é o mais adequado para as pessoas que estão ali envolvidas. E aí eu começo a trazer medidas muito punitivas, eu tenho ações que são com viés de injustiça ou de peso, né? E isso vai causando uma disfunção dentro do sistema. E isso não é o objetivo do psicólogo organizacional. O objetivo do psicólogo organizacional é o quê? É deixar o sistema propício para o desenvolvimento dos indivíduos que estão ali. E causar pequenas alterações no sistema para que ele se torne um ambiente propício para o desenvolvimento, sustentável para o ganho dos indivíduos que estão ali envolvidos. E esse sistema se torne funcional para todos que estão ali inseridos dentro dele. Então, quando a gente fala de criar e fazer curadoria dos pactos, é justamente isso. O psicólogo organizacional, novamente, estudioso da mente humana, das facetas da mente humana, de como o indivíduo interage com o meio e meio acaba influenciando esse indivíduo, ele faz a leitura dos vários perfis e, a partir daí, ele começa a definir pactos coletivos para o sistema, trazendo, assim, equilíbrio para o sistema. Essa é a visão do psicólogo organizacional. É dessa maneira que o psicólogo organizacional tende a atuar dentro de um sistema. Não individualmente, mas fazendo a leitura de cada um desses indivíduos sem excluir a sua singularidade. Lembrando, hoje o mercado pede indivíduos que usem da sua singularidade e façam diferente do que as máquinas fazem, que a gente fala de soft skills, eu já falei isso hoje. Mas, criando esse ambiente favorável,
eu consigo ter um equilíbrio e deixar que os indivíduos usem bastante da sua singularidade, da sua criatividade, da sua comunicação, da sua liderança, da sua capacidade de visão estratégica, da sua capacidade de solucionar problemas. É isso que as empresas procuram. Por isso o psicólogo tem sido cada vez mais valorizado. Por isso o tema é: as empresas precisam de psicólogos. Mas aqui o ponto: psicólogos organizacionais, não psicólogos clínicos. E a gente já falou um pouco sobre isso até então. Mas, enfim, um terceiro ponto de atuação do psicólogo organizacional dentro da empresa é suporte emocional em momentos de crise. E aqui eu chamo a atenção. Nós vivemos um momento de crise. Hoje, nós estamos sendo desenvolvidos através de uma crise sistêmica, né? Vou pôr assim, um sistema maior. O sistema social hoje ele está sofrendo algumas modificações e isso tem causado alterações na nossa forma de viver, de trabalhar, de relacionar. Não é assim? Olha o macro. O psicólogo organizacional da mesma maneira. Só que o que ele vai fazer? Ele vai tentar trazer o melhor desse processo. Nossa, Pedro, mas existe melhor nessa crise de pandemia? Existe. Existe. E o psicólogo ele tem que ter inteligência emocional e frieza para trazer com clareza isso para os indivíduos que estão postos. E aqui é a hora que o psicólogo clínico enrustido dentro da gente sai para trabalhar. E fala assim, vamos lá, dar suporte emocional para essa turma. Cuidado. Na psicologia organizacional, nós não podemos atuar no 1 a 1, tá? Isso causa estresse no sistema. Nós, enquanto psicólogos organizacionais, não podemos atuar 1 a 1. Nós temos que atuar no coletivo. Então, vou dar um exemplo que a gente tem utilizado. Grupos de debate, reuniões sistematizadas, onde as pessoas trazem suas percepções e compartilham com os colegas as percepções para promover uma união maior no grupo, né? Tem várias técnicas de intervenção coletiva que cabem nesse momento. Então, esse é um momento interessante de ter esse tipo de atuação, enquanto psicólogo organizacional. O suporte emocional em momentos de crise, eu não coloco só da crise da pandemia, mas vou dar um exemplo. Quando a empresa passa por uma dificuldade financeira, quando a empresa precisa passar por uma transformação intensa e algumas pessoas não continuam mais dentro do sistema, quando é preciso fazer uma intervenção muito pesada, mandar alguém embora por justa causa, ou denunciar alguém por prática de crime, isso geralmente causa um estresse muito grande, crise dentro do sistema, e o psicólogo organizacional, neste momento, ele vai estar ali dando suporte, criando condição para que o ambiente volte à sua normalidade. Trazendo a percepção positiva do que está posto, porque no final das contas é possível sim aprender e se desenvolver numa crise. Lógico, pode deixar as marcas, pode, mas que essas marcas sejam de ressignificação e desenvolvimento, e não de trauma e regressão. Tem um último ponto para a gente finalizar o processo de hoje, que é ponte com o externo. O psicólogo organizacional, ele tem que ser ponte com o externo. E aqui eu quero trazer a percepção do psicólogo atuar autonomamente e não com carteira assinada, porque isso acaba amarrando ele no sistema. E sendo autônomo, ele consegue ter essa flexibilidade de atuação em outros sistemas. E isso traz uma visão menos contaminada, menos enviesada para a intervenção e atuação. Aqui eu vou abrir um parêntese para os colegas psicólogos. Imagina se você vai fazer atendimento clínico só um indivíduo por um ano inteiro, só com ele. Você acha que a sua atuação vai ser tão positiva e tão precisa como seria se você estivesse atuando com vários outros indivíduos e trazendo todas essas experiências e aplicando nesse atendimento com ele? Aí é onde eu trago a atuação do psicólogo organizacional. Ele não pode estar atuando só no sistema. Ele tem que estar, sim, enxergando outros sistemas. Ele tem que estar
limpando a percepção dele com outras realidades, com outros sistemas. De novo, imagina um clínico que atende só um indivíduo toda semana, só esse indivíduo toda semana. Inevitavelmente você vai acabar ficando enviesado pela realidade desse indivíduo. E sua atuação não vai ser tão assertiva. A mesma coisa acontece com o psicólogo organizacional. E aqui vem a grande quebra de paradigma. Porque no curso de psicologia, a gente entende que para atuar enquanto psicólogo organizacional, eu preciso ser contratado enquanto assistente, auxiliar, analista ou gestor de RH. E se eu estou contratado dentro de um sistema, eu estou amarrado nele. E se eu estou amarrado nele, eu estou tendo uma visão fechada, totalmente enviesada. E eu não vou fazer intervenções tão precisas como se eu conhecesse outros sistemas, como se eu interagisse com outros sistemas. Então, essa ponte para o externo é um papel fundamental do psicólogo organizacional, uma vez que ele não pode ficar preso àquela realidade, pois isso diminui a assertividade da sua atuação, e o exemplo foi dado com a clínica. Esses são os principais pontos que hoje um psicólogo organizacional precisa ter, entender e atuar dentro de um sistema, dentro de uma empresa. E quando nós colocamos que as empresas precisam de psicólogos, eu chamo a atenção e começo a dar as dicas. Micro e pequenas empresas precisam de psicólogos. São crianças pequenas que estão ali no começo das suas vidas, buscando o amadurecimento, sofrendo, e ter um psicólogo do seu lado, ajudando a processar todo esse aprendizado, ajudando a superar todas essas barreiras, ajudando os indivíduos a entender e criar pactos sociais seguros para eles, vai permitir com que essa estrutura, esse sistema cresça ordenadamente e saudavelmente. Imagina, hoje nós falamos, colocar as crianças para fazer psicoterapia ajuda, né, a superar traumas. Se eu fosse criança, tivesse tido um psicólogo para me ajudar. Se essas micro e pequenas empresas, enquanto pequenas, tivessem psicólogos organizacionais capacitados, entendendo o sistema, provendo intervenções efetivas nesse sistema, com vistas a criar um ambiente propício para o desenvolvimento das pessoas que estão ali inseridas. Esse é o ponto de reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Então, a gente vai dar continuidade nesse processo, junto com vocês, todos os dias, trazendo essa percepção de que é possível fazer psicologia organizacional, tendo uma atuação autônoma, gerando resultados e que você possa ser reconhecido por esses resultados, gerando impacto positivo na vida das pessoas que estão ali inseridas nesse sistema e obter até R$8.000 de receita mensal. É possível, mas só vai ser possível se você quebrar essa barreira que eu tenho certeza que foi colocado na sua cabeça, na sua formação em psicologia, porque a gente aprende um pouquinho só do organizacional, e o que aprende fala assim, olha, organizacional é ser assistente, auxiliar, analista ou gestor de RH dentro de uma organização. E não é bem por aí. E hoje eu trouxe uma série de quebra desses paradigmas e mostrando para vocês uma oportunidade que o mercado tem hoje, grita e fala: vem, psicólogos organizacionais, atuar nas micro e pequenas empresas, porque nós precisamos de perfis como os de vocês para entender o nosso sistema e deixar que ele se ordene e cresça sustentavelmente. É isso que o mercado grita, só que ele não grita desse jeito. Ele não grita desse jeito. E em outros momentos, durante essa semana e da próxima, nós vamos colocar como que o mercado grita para o psicólogo organizacional, chamando ele para atuar como um psicólogo, não como um profissional administrativo, como um psicólogo organizacional. Pessoal, é isso. Agradeço aí a participação de todos, a presença desses que fizeram presente desde o início até agora. A gente segue com vocês no decorrer dessa semana. Eu deixo um grande abraço e até a próxima. Não esqueça, deixa o feedback de vocês, compartilha, curta o nosso conteúdo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Se você conhece algum psicólogo e ele pode se interessar por isso aqui, compartilha.
tem uma oportunidade enorme para ele hoje no mercado atuando enquanto psicólogo organizacional e nós vamos ensinar o caminho das pedras. Fechou? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.